O que foi isso? Que loucura! Sou David Marquet, ex-comandante de submarinos nucleares, e vou ver cenas com submarinos e classificá-las por realismo. Torpedo! The Americans are shooting at us again. Pitch is too high. The torpedo's Russian. Você consegue saber o tipo de torpedo pelo som que faz, e todos os torpedos têm sons ligeiramente diferentes, por isso, sempre estudamos todos esses sons diferentes para nos ajudar. Con sonar, new contact, Sierra 4-1, Alpha Class Soviet submarine. Submarino soviético de classe Alpha, ele me dá arrepios só de olhar. O Alpha era esse submarino que os russos construíram nos anos 70. Na época, tentaram várias coisas. Construíram até um com casco de titânio e usaram chumbo liquefeito para resfriar o reator. Não dá nem para imaginar isso. Foi o submarino mais rápido e potente de todos os tempos. Praticamente, é como um Miata com um motor de um Corvette. Era um submarino insano. Se esperar muito para ativar seu torpedo, porque está tentando chegar o mais perto possível, você pode errar. Pelican, more speed. Negative. You're already running 110%. And give me 115%. Não, você não faz 115% em um reator. Você faz 100% e é isso. They didn't shoot at us. I can't attack a Soviet submarine without authorization. É verdade, são as regras de autodefesa. Você vê como o Sean Connery e o Scott Glenn, interpretando os dois comandantes, estão super tranquilos nessa situação. Eles estão a poucos segundos de talvez serem explodidos em pedaços. E é bem assim que são os comandantes de submarinos. You're heading straight into that torpedo. De fato, é uma manobra altamente improvável de funcionar, especialmente duas vezes, e os torpedos nunca estariam tão próximos um do outro. Isso faz a cena perder um pouco de credibilidade. Mas a sensação de perigo, não saber realmente o que está acontecendo e ter que tomar decisões, está bem retratada. Quando me juntei à força de submarinos, minha família estranhou, minha mãe me perguntava o que eu fazia, e quando esse filme saiu falei para ela assistir para entender meu trabalho. Dou a nota 8. Não usamos vidro em um submarino como esse, por causa disso. Considerando que chegaram no fundo do mar, eles até que estão bem. Infelizmente, sabemos o que isso remete, porque em 2005, um submarino nuclear americano bateu no fundo do mar. Foi uma pancada de relance, e 98 das 135 pessoas a bordo sofreram algum tipo de lesão. Tinha muito sangue no submarino, contusões e ossos quebrados, e isso da cena seria muito pior, porque foi direto para baixo, batendo direto no fundo. Nessa cena, todo mundo está passando bem. Sim, nós vimos algumas pessoas se batendo e caindo, mas basicamente todos estavam bem depois. Mas claro que não pode ter um filme onde todos morrem, seria o fim do filme. O jeito que mostram como ele se vira na vertical está muito bom. Por isso, vou dar a nota 6, ninguém quer que esse acidente aconteça. Por que esse torpedo caiu tão facilmente? Parece que um cabo se rompeu. Essas coisas são amarradas em várias correias, é muito difícil que se soltem, mas essa outra parte aqui até que é realista. É preciso de bastante empenho para disparar a arma, ela pode cair e balançar, você pode bater nela ou até mesmo aquecê-la e nada vai fazer a arma disparar. Essas armas são projetadas para que seja necessária uma sequência muito específica de operações para conseguir fazê-las dispararem. Esses são os torpedos, com a clássica hélice na parte traseira, projetados para afundar navios e submarinos. Os submarinos também podem transportar mísseis para atacar alvos terrestres, mísseis para atacar outros navios e também minas navais que ficariam à espera do inimigo. Basta apenas um desses modernos torpedos para afundar os navios de guerra, com exceção dos grandes. É um espaço no submarino em que cada membro da tripulação teria acesso e conhecimento. A razão é que se acontecer algum problema, precisa reunir toda a tripulação para encontrá-lo. A filosofia de um submarino é uma tripulação, uma luta, portanto com poucas exceções, toda a tripulação tem acesso a todo o submarino. Para esse, dou a nota 7. Essa cena dos Simpsons me dá muito arrepio, porque esse é o maior medo de todos que estão em um submarino.
que é uma inundação. Quanto mais fundo estiver, mais rápido a água entra, e não é necessário inundar todo o submarino. O que acontece é, digamos que tem água na parte da frente do submarino, essa parte começa a ficar mais pesada, e então o submarino começa a inclinar-se para baixo, o que significa que a água no submarino corre toda para essa parte da frente. E isso o torna cada vez mais pesado, e por fim, o submarino acaba ficando nessa posição. Quando você está assim, seus tanques de lastro não funcionam mais. Você não consegue usar o ar para colocar a água para fora porque o ar sai todo pela lateral. E é assim que se morre em um submarino. Se você viu o filme Titanic, foi assim que o navio afundou. E lembra no final do filme quando o navio estava afundando, ele começou a se inclinar. Isso acontece porque a água estava em cascata de compartimento para compartimento, o que é chamado de efeito de superfície livre. E é assim que se morre em um submarino. Não é nada bonito. Se estiver afundando como esses caras estão, a primeira coisa que tem que fazer é ir o máximo para cima. Isso ajuda você de várias maneiras. Por exemplo, as bombas submersíveis que estão bombeando água têm menos pressão lá em cima. Ou seja, a água que está entrando tem menos pressão nessa área. A maneira mais fácil de interromper uma inundação, pois a maior parte da água entra através dos tubos, é usando as válvulas para fechar e isolar o sistema. Nessa cena, parece que ele está ao lado de um tanque ou talvez até mesmo do casco do submarino. Esse caso é um problema muito difícil, porque quando se tem um vazamento, a água entra com muita força. Tem mais força do que qualquer canhão de água, mas como mostram aqui, está apenas escorrendo como uma mangueira de jardim. Isso é impossível. Ele está indo contra a pressão da água para colocar um brinco no furo. Não tem como. A coisa mais realista é o cara bebendo cerveja debaixo d'água. Por isso, tenho que dar a nota 3 por pelo menos tentarem. From here to here. Which means we are on one of these two ridges or we'd be crushed. Esses gráficos são muito precisos. Você pode ver que eles têm linhas de contorno e para um corpo de água como o Mar Negro, que os humanos operam há muito tempo, é provavelmente muito bem mapeado. Isso provavelmente é bem preciso. No, the Black Sea's anoxic at depth. No oxygen. Sim, o Mar Negro é um corpo de água muito especial. É como uma banheira, tem pouca interação, com rios fluindo para dentro dele, enquanto ele flui para o Mar Mediterrâneo. No fundo do Mar Negro, há uma camada, onde a água é anóxica, ou seja, tem pouco oxigênio e, como resultado, há pouca decomposição. Não tenho certeza se estão perfeitamente preservados, mas é como encontrar restos humanos em pântanos. Estão bem conservados, se podem ou não usar o eixo de acionamento, não sei. Mas a nota é 9, pelo realismo, porque isso tudo é verdade. We have rules that are not open to interpretation, personal intuition, gut feelings, hairs on the back of your neck. Captain. We're all very well aware what our orders are and what those orders mean. Isso está exatamente correto. Você quer ficar do lado do Denzel, mas o que o Gene Hackman está dizendo aqui é completamente correto. Eles treinaram essa situação umas 100 vezes, incluindo os exatos erros que estão enfrentando nesse momento. Mas ele exagera. Cobb, arrest this man and get him out of here! Under operating procedures governing the release of nuclear weapons, we cannot launch our missiles unless both you and I agree. Verdade. O Denzel não precisa nem discutir, ele só precisa dizer que não vai anunciar isso, e o resto da tripulação sabe o procedimento, que se não ouvirem as duas vozes, não podem soltar os mísseis. O Gene Hackman não tem o direito de retirá-lo de sua posição porque não concorda com ele. É determinado que as duas pessoas independentemente tenham que tomar junto a decisão de lançar armas nucleares. I order you to place the XO under arrest on the charge of mutiny! Essa parte agora é tudo uma grande fantasia que alguém de Hollywood sonhou em pôr em um filme. Primeiro de tudo, não pode ser um motim, porque o Denzel não está colaborando com ninguém, ele está ali sozinho. Um motim significaria que ele tem mais pessoas, ou pelo menos uma outra pessoa com ele. Mas também o Denzel não pode dispensar o capitão só porque não concorda com a decisão dele. Comandantes podem ser dispensados. Por exemplo, por uma razão médica, caso esteja incapacitado. Discordar sobre algo, como aconteceu na cena, não é uma razão legítima. Para dispensar oficialmente o seu comandante, ninguém seguiria essa ordem. Eu acho que esse filme merece uma nota 4. April, April. Übung ist das halbe Leben. Nur kein Moos ansetzen.
Isso acontece mesmo, e a razão pela constante prática é porque um submarino da Segunda Guerra Mundial passa muito tempo na superfície. Parece um submersível porque tem motores a diesel e precisam de oxigênio. Nos submarinos nucleares é quase sempre debaixo d'água. Digamos que você esteja na superfície e de repente alguém viu um avião vindo em sua direção. Você tem que ir para debaixo d'água muito rápido. Nessa cena, as pessoas na ponte estão descendo e a escotilha está aberta e ao mesmo tempo estão abrindo os respiradouros e inundando o submarino, levando-o para o fundo rapidamente. Você tem que fechar a escotilha antes que a água chegue a esse nível, senão o submarino vai começar a inundar. Por isso, essa ação é um evento muito bem coreografado e sincronizado. Vou dar um 10, a nota máxima, porque é bem realista. Você vê aqui que o submarino passa o menor tempo possível na superfície. Os submarinistas são alérgicos à luz solar. O objetivo de um submarino é ficar debaixo d'água. Eles aparecem rapidamente e assim que conseguem colocar a equipe do seu a bordo, fecham a escotilha e submergem novamente. Isso é o que acontece na guerra. Se você pode ser visto, pode ser atingido e abatido, e por fim, pode ser morto. E a melhor maneira de quebrar essa cadeia de eventos é no início. No geral, vou dar a nota 7, pelo realismo. The reactor repair has failed. At any moment we could have an explosion which could set off the warheads. Não, os reatores não explodem. Isso infelizmente está perpetuando um mito que temos que combater constantemente, trabalhando com energia nuclear, que é que os reatores são de alguma forma como as armas nucleares. E que um reator explode como uma arma nuclear. Primeiramente, ele não vai explodir. E em segundo lugar, eu diria que o reator pode até derreter, mas não explodir. E mesmo se explodir, não tem chance de ativar e detonar as armas secundárias. Porque as outras armas são especialmente projetadas para não explodirem, caso aconteça uma explosão por perto. This would destroy the American ship. Only a few kilometers from the NATO base. Isso não detonaria as ogivas, porque elas são projetadas para não detonar, a menos que façam sua sequência de detonação. Você não consegue facilmente explodir uma ogiva, e nesse caso, eles estão tão perto que se as ogivas explodissem, elas destruiriam esse e outros submarinos, além da base da OTAN. Novamente, é algo altamente improvável de acontecer. We could dive and attempt to repair the reactor. Não. O que o mergulho tem a ver com o conserto do reator? Basta reparar o reator onde quer que você esteja. Nessa situação, eles não têm muita escolha. Ou não tentam consertar o reator e arriscam ter uma explosão, ou tentam consertar o reator. Não é como se houvesse um dilema acontecendo aqui. Por essas e outras, eu vou dar a nota 0. Porque, além de não ser realista, ele ainda perpetua alguns dos mitos nocivos sobre a energia nuclear. This is the Navy, where commanding officers are a mighty and terrible thing. Don't you dare say what you said to the boys back there again. I don't know. Isso faz parte da filosofia de comando, mas na minha opinião, eu gosto de dizer eu não sei, porque isso convida a tripulação a refletir. Quando o capitão Sallenberger pousou seu avião no rio Hudson, uma das últimas coisas que ele disse ao copiloto foi: "E você tem alguma ideia? Você quer ver todos a bordo pensando, agora é claro, em uma grande crise. Você não vai querer agir como se não soubesse realmente o que está acontecendo. Mas 99% das vezes, dizer eu não sei ou perguntar o que você acha disso é uma coisa boa." You're the skipper now. And the skipper always knows what to do, whether he does or not. O título oficial do capitão de um submarino é comandante ou às vezes capitão, e é bastante comum usarem os dois termos. Mas nessa cena, o Harvey Keitel se refere ao Matthew McConaughey como skipper. Isso vem de duas antigas palavras alemãs holandesas baseadas em navios, ship e shipper. Outro termo para o capitão e comandante é um pouco menos divertido. É chamado de homem velho. E isso acontece porque normalmente o capitão é o homem mais velho entre todos no submarino. Note que eles estão vestindo uniformes diferentes e a ideia vem da Segunda Guerra Mundial, porque os submarinos, por serem tão apertados e claustrofóbicos, eram menos formais do que os navios de superfície. Por isso, os homens tinham mais liberdades com seus uniformes.
Mas na cena já está demais. Nos submarinos modernos, vai encontrar todo mundo se apresentando com muito profissionalismo. Temos uniformes em comum, que são projetados para nos proteger de incêndios e coisas do tipo, por isso levamos esses uniformes muito a sério, porque eles podem salvar nossas vidas. Vou dar a nota 8 para esse. Eles falam que estão prontos para contra-atacar, mas eu pergunto, contra-atacar com o quê? Os submarinos não têm armas para atacar mísseis, eles têm armas para atacar navios e outros submarinos. O que foi isso? Sim, essa é uma arma boa, mas não é tão incrível. Esses mísseis são do tamanho de pequenos ônibus escolares. Estão voando a 1.600 km/h nessa distância e nessa direção ao submarino. Você acerta sem tiros neles em 2 segundos. Mesmo assim, eles conseguem atravessar o submarino. Que loucura! Tem vários problemas com a tática. A física da coisa não funciona corretamente. Também não acredito que um comandante agiria dessa forma. Eu amo esse filme, mas não é realista. Vou dar a nota 3. Então, isso não acontece assim, e aqui está a razão. O som não consegue emitir bem entre uma grande interface, como da água, para o ar. Digamos que você coloque sua cabeça debaixo d'água e você consiga ouvir baleias e outras coisas. Quando tira a cabeça da água, você não ouve mais, e o contrário também acontece, o som que está no ar não se transmite para a água. Se ele estivesse batendo tambor na parte lateral desse pequeno bote e o bote estivesse transmitindo o som para dentro d'água, aí sim, você conseguiria ouvir. Mas mesmo assim, não teria a mesma fidelidade do som que esses caras estão ouvindo. Filme bom, mas essa cena não é realista. Dou a nota 5 por essa cena em particular. Mr. Ware, set depth charges to 100. Na Segunda Guerra Mundial, essas armas não eram automatizadas. Você tinha que guiá-las contra o submarino inimigo para lançar suas cargas, esperando que a profundidade estivesse certa. Ele está ouvindo o sonar, e quando você tem 2 hélices, como nesses contratorpedeiros, assim que um submarino começa a virar, a pressão da água fica diferente e as 2 hélices ficam um pouco fora de sincronia, e o barulho que elas fazem muda e dá para notar nitidamente, e isso é o que o comandante na cena está ouvindo. O contratorpedeiro passou por cima e agora quer voltar, mas tem que virar, e nesse ponto é muito difícil, pois esse é o ponto de maior vulnerabilidade. Dou a nota 8 por mostrarem o combate de submarino versus contratorpedeiro na Segunda Guerra Mundial. Isso é impossível, ele está indo contra a pressão da água para colocar um brinco no furo, não tem como, a coisa mais realista é o cara bebendo cerveja debaixo d'água.